Amém. Vamos ler? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Esse é um texto que o apóstolo Pedro escreve e que a gente vai tentar trazer aqui algumas coisas para o nosso coração aqui. Eu acho legal uma coisa aqui na nossa igreja que a gente veio ao longo do tempo quebrando alguns paradigmas assim. Não sei se você já reparou, a gente não tem nenhuma cruz, por exemplo, estampada aqui. A gente não acha que isso é tão necessário. A gente há um tempo atrás, há alguns anos, a gente, por exemplo, virava o ano naquele momento exato da meia-noite. A gente também, ao longo do tempo, a gente achou que isso também não fosse tão fundamental assim. Então a gente faz um culto mais cedo e tal. Mas tinha uma coisa que a gente fazia que eu achava muito maneira, nesses cultos de virada de ano. A gente parava num determinado momento, alguns minutos antes de efetivamente o ano virar, de dar meia-noite. A gente parava para pensar algumas coisas legais que Deus tinha feito na nossa vida, na vida da nossa família ao longo daquele ano. E a gente entregava a Deus a nossa gratidão por aqueles momentos. Depois disso, a gente parava e tentava pensar algumas coisas que a gente queria que acontecesse naquele ano que estava se iniciando ali. Então a gente colocava diante de Deus algumas metas, algumas coisas que a gente realmente tinha expectativa e vontade que elas acontecessem ao longo daquele ano. Isso era uma coisa que eu achava muito maneira, que acontecia aqui nesse lugar. E é legal isso, que é nesses momentos que a gente para olhar um pouco para Jesus. Nesses momentos que a gente tem, às vezes, alguma mudança de curso, alguma coisa nova que está acontecendo na nossa vida, a gente para e a gente olha para Jesus. A gente para e a gente quer ouvir um pouco de Jesus, a gente tenta ser grato. É importante, é muito legal essa contagem do tempo que a gente tem. É legal a gente considerar, por exemplo, essa virada de ano como um novo ciclo, como ciclos que a gente tem ao longo da nossa vida. Isso faz com que a nossa esperança, às vezes, possa ser renovada, no nosso psicológico, na nossa mente. A gente tem realmente como se fosse um novo começo, é um novo ano, uma nova etapa agora da nossa vida, apesar de que só o tempo passou. Mas a gente considera um ano novo, um novo ciclo. Muitas vezes a gente utiliza um novo ano como se fosse uma nova chance. Cara, esse ano eu vou fazer as coisas todas certas. Esse ano eu não quero errar de novo. Esse ano eu quero fazer tudo certo. Eu quero estar mais perto de Jesus. Eu quero ser mais bem-sucedido no meu trabalho. Eu quero ser melhor na minha faculdade. Esses ciclos que têm início, têm meio e têm fim, eles são totalmente legítimos. A gente tem que ter isso no nosso dia a dia. Olha, por exemplo, o que Deus falava para o povo dele. O próprio Deus fazia isso com o povo de Israel. Ele mandava o povo marcar alguns ciclos na caminhada deles, por exemplo, fazendo alguns altares em determinadas situações, em determinados momentos que Deus se revelava para eles. Ele falava para o povo construir alguns monumentos em alguns momentos. Quando você lê, por exemplo, a história de Abraão, a história de Jacó, de Isaac, você percebe isso. Na passagem, por exemplo, do Mar Vermelho, que o povo todo passa aquele mar quando ele se abre. Na travessia do Rio Jordão, por exemplo, em várias outras ocasiões, o próprio Deus fala isso para o seu povo. Quando você pega, por exemplo, o povo judeu, eles têm uma tradição que é o Bar Mitzvah, que marca ali o início, um momento novo na vida de um rapaz que vira um homem. Ele deixa de ser uma criança, ele passa a se formar, ele passa a se tornar um homem ali. A gente tem, por exemplo, no meio cristão, o batismo. É uma simbologia, daquele momento agora as coisas vão ser novas. Você agora faz parte da família de Deus. Tem a ceia acontece todo mês a gente para relembrar o que Jesus fez, o sacrifício dele pela minha vida e pela sua vida. E a gente olha para a nossa vida e a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente reafirma o nosso compromisso a cada mês. Durante muito tempo, ao longo da história da igreja cristã, as pessoas, os cristãos mesmo, você vê isso, por exemplo, nos Heróis da Fé, eles escreviam diários de todas as coisas que iam acontecendo para que no final do ano eles lessem aquilo ali e eles vissem o quanto Deus era bom, e eles queriam comparar um ano contra o outro para ver como Deus tinha abençoado a vida deles. Esses ciclos, eles são muito importantes para a gente, eles são muito importantes para a nossa vida, só que, no entanto, o mais importante para o cristão é quando esses ciclos fazem a gente parar e olhar para Jesus. Esses ciclos são importantes quando a gente para e olha para Cristo.
Olhar para Cristo é muito mais do que reconhecer que Ele pode fazer muitas coisas legais pela nossa vida. Olhar para Cristo é entender que tudo veio dEle, todas as coisas são para Ele, são dEle, e tudo vai continuar dependendo dEle. Olhar para Cristo é isso. Eu não sei como é que foi a sua virada de ano, eu não sei de verdade, assim, a minha foi cheia de emoções. Quem virou o ano lá comigo viu, cara, que coisa bizarra que aconteceu, depois eu posso falar com calma. Mas, eu não sei se você parou para refletir as coisas que aconteceram ao longo desse ano, se você teve alguma atitude de gratidão a Deus por alguma coisa que Ele fez por você. E eu também não sei se você parou em algum momento para olhar para frente, o que você vai fazer nesse ano. Eu, por exemplo, fiz isso com a minha esposa, a gente lá em casa, pegou um caderninho e anotou algumas coisas que a gente quer para esse ano. Eu posso até dar uma dica para vocês de coisas que a gente fez. Uma coisa legal, por exemplo, eu tenho como meta para mim, tentar completar uma meia maratona esse ano. Eu gosto muito de correr. Vamos ver. Espero que Deus me ajude a cumprir essa meta. O brabo de a gente chegar e falar alguma coisa aqui na frente é que aí fica muita testemunha, né? E depois todo mundo fica perguntando, conseguiu, não conseguiu e tal. Esse é um deles. A gente também se comprometeu, a gente tem uma vez na semana que a gente para orar junto, para buscar Deus, a gente quer aumentar para 2 dias nessa semana. Tem algumas metas que a gente escreveu, que a gente pensa de verdade, que a gente quer buscar ao longo desse ano, a gente quer estar mais perto de Deus, a gente quer melhorar como pessoa, a gente quer evoluir no trabalho e coisas desse tipo na nossa família, no nosso relacionamento. Às vezes, a gente precisa ter momentos assim, em que a gente para e a gente reflete, a gente olha para a nossa vida, a gente precisa ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa acertar, o que a gente precisa fazer daqui para frente. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver, cara, como é que ela está. O que aconteceu nela que eu posso ser grato? O que aconteceu na minha vida que eu posso mudar? O que eu tenho feito pensando no amanhã? Isso é muito importante para a gente. O texto que a gente leu aqui de 1 Pedro, ele dá para a gente um pouco essa ordem aqui. Eu sei que é um texto que fala especificamente de santidade, mas a gente pode aprender coisas com esse texto para a nossa vida com relação a esse assunto. Mas o texto fala, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança de vocês em Jesus. Coloquem toda a esperança de vocês em Jesus. E aí o que a gente consegue aprender, o que a gente traz de lição para a nossa vida? A primeira que eu queria destacar com vocês é a seguinte: o cristão, eu e você, se a gente ama Jesus, a gente precisa ser grato pelo que passou na nossa vida. Eu e você, como cristãos, a gente precisa ter gratidão no nosso coração. Isso é essencial para a nossa caminhada. Quais são os motivos que você tem de gratidão a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez com você? Você parou para refletir nisso na virada de ano? Eu queria que você refletisse nisso hoje, essa noite aqui. O texto deixa claro para a gente uma coisa que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. O texto ensina para a gente que a gente vivia na ignorância. A gente vivia na ignorância quando a gente não conhecia Jesus. Aí eu pergunto para você, você continua na ignorância hoje? Se a gente não continua na ignorância, olha o tamanho da gratidão que a gente tem que ter no nosso coração pelo nosso Salvador, por quem Deus é para a nossa vida. Isso me diz o quanto eu devo ser grato a Deus pela liberdade que Ele me deu, quando Ele salvou a minha vida, quando Ele me libertou do pecado. Quando a gente olha para trás, a gente não deve ficar remoendo coisas ruins, mágoas, tristezas, frustrações, coisas que a gente queria que tivesse acontecido, mas não aconteceram. E graças a Deus lá na frente a gente pode ser que entenda por que não aconteceram. Gratidão. Eu e você precisamos olhar para trás e ter gratidão no nosso coração. A gente precisa olhar para trás e ver o quanto a gente tem que ser grato a Jesus pelo que Ele fez por cada um de nós, pelo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida por amor. Além disso, o que mais Deus tem feito no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua correria? Quantas bênçãos Ele tem dado para a gente? Quantas coisas maravilhosas Ele tem feito pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos amigos. A gente tem muitos motivos de gratidão. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas alegrias, quantas coisas Ele proporcionou para cada um de nós. A gente precisa agradecer cada detalhe de cuidado e carinho que Jesus tem pela nossa vida. Meu tio, há 5 anos atrás, escreveu um texto no Facebook que tem tudo a ver com isso aqui. E é muito lindo. Ele falou o seguinte sobre a gratidão. A gratidão é a memória da alma. Quem não se exercita em gratidão vai ficando sem memória, esquecido de Deus, da sua misericórdia que se renova a cada manhã, do seu cuidado, amor e fidelidade que não tem limites, do seu perdão.
Minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Pastor Josué Rodrigues escreveu isso aqui. A gente precisa exercitar todos os dias a nossa gratidão a Deus por todas as coisas. Gratidão é a mesma coisa que confiar em Deus. Ser grato é como se fosse um treinamento de confiança que a gente deposita em Deus a cada dia. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para trás e a gente não consegue enxergar motivos para agradecer. A gente vê um monte de coisa acontecendo, mas a gente não entende por que aquelas coisas aconteceram. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que amam a Deus. Mas eu entendo que você ama Deus, eu entendo que você ama Jesus. Se a gente entende essa verdade, a gente tem todos os motivos de gratidão, porque qualquer coisa que aconteceu ao longo desse ano, ao longo da tua vida, contribuiu para que você estivesse mais próximo de Jesus, por causa do amor que Ele tem por mim e por você. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A gente precisa viver a exclamação do salmista, lá do Salmo 126, versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Eu e você, a gente precisa olhar para trás com um olhar de gratidão. A gente precisa ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Aí a segunda lição que esse texto traz para a nossa vida, que eu queria destacar, é que o cristão precisa colocar toda a esperança do seu futuro em Cristo. Eu e você, se a gente ama Jesus, a gente precisa colocar toda a esperança do nosso futuro em Jesus. Eu olho para trás primeiro e eu preciso trazer gratidão para o meu coração. Só que a vida continua e eu preciso seguir olhando para Jesus, para viver a cada dia da minha vida. E eu preciso esperar nele. O versículo 13 do texto que a gente leu de 1 Pedro diz: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que seria isso aqui se não esperar somente em Jesus? A gente precisa colocar toda a nossa esperança em Cristo. Eu gosto muito de falar sobre esperança. Não sei se você já parou para pensar, mas a esperança é uma característica totalmente humana, totalmente humana. Só a gente que é ser humano espera alguma coisa. Só a gente que tem expectativa no futuro. Deus já sabe de todas as coisas que vão acontecer. Eu e você, por sermos humanos, a gente espera as coisas que vão acontecer. A gente não faz ideia do que vai acontecer daqui a um minuto. A esperança é algo que está no nosso coração, uma característica totalmente humana. Esperar faz da gente seres totalmente inconscientes do futuro. Totalmente inconscientes do futuro. E isso torna a vida muito mais interessante de ser vivida. Quando a gente coloca a nossa esperança em alguma coisa, a gente reconhece que o nosso agora é totalmente incompleto. Ainda falta acontecer alguma coisa na nossa vida. Se a gente soubesse o que aconteceria com a gente amanhã, a vida seria muito sem graça. Pensa só, por exemplo, num cara que ama surfar, ama, sei lá, bodyboard. Eu pensei nesse exemplo aqui um tempo atrás, porque tinha uma galera, não sei se a galera continua surfando ainda. Mas enfim, imagina que o cara vai competir uma competição e ele se amarra naquilo, mas ele pudesse ver o futuro dele. Ele pudesse saber que ele ia pegar tal onda, ele não ia conseguir pegar aquele tubo que ele precisava, ele não ia passar de tal bateria e no final ele ia ficar em 6º lugar. Imagina que ele pudesse ver isso, o futuro dele. Você acha que ele ia acordar cedo para ir lá competir? Pô, que sem graça, eu não acordaria, eu não faria isso. Totalmente sem motivação, totalmente sem vontade. A esperança, ela gera na gente isso. Cara, eu posso ser o melhor, eu posso ganhar, eu posso acordar amanhã, eu posso dar o meu melhor, eu posso vencer aquilo lá. A gente não sabe o que vai acontecer. Cara, se a gente não sabe o que vai acontecer, ainda existe a possibilidade da gente ser o melhor possível naquilo que a gente tem na nossa mão. Isso não é maneiro? Isso é muito maneiro para a nossa vida. É isso que a esperança traz para o nosso coração. O que você espera de 2018? De verdade, você parou para pensar nisso? Você precisa pensar, cara. Você precisa planejar a tua vida, você precisa olhar para frente e entender o que você vai fazer. Por que você vai acordar amanhã cedo? Por que você não vai acordar amanhã cedo? Por que você está estudando? Por que você não está estudando? O que você espera pelos próximos dias que estão vindo por aí? Como que está a sua vida? Será que esse ano vai ser transformador para você? Será que vai ser o melhor ano da tua vida? E lá na frente, daqui a 20 anos, você vai falar para os seus filhos: cara, 2018 foi um ano, senta aí que eu vou te contar agora o que aconteceu. Como é que está o seu ano? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua esperança? Quando a nossa esperança está depositada em Jesus, os nossos anseios se tornam iguais aos dele. E a gente vai dar o nosso melhor para que tudo aquilo que a gente sonha se concretize, aconteça mesmo. A gente precisa de esperança. E se a nossa esperança está em Jesus, a gente vai dar o nosso melhor, sem medo do que pode acontecer.
sem medo do que vai acontecer, porque Jesus está do nosso lado. Esperar em Deus é confiar, é ter certeza que nas mãos dele tudo tem um sentido certo. E tudo vai acontecer exatamente da forma que Ele planejou, da forma que Ele pensou, da forma que Ele quis. E é isso que a gente precisa querer para a nossa vida. Senão a gente só vai se dar mal. A gente precisa depositar toda a nossa esperança em Cristo nesse novo ano, 2018. E aí quais são as aplicações? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida? A primeira delas é o seguinte: para refletir um pouco na sua vida e traga ações de graças para o seu coração. Em primeiro lugar, para refletir um pouco. Tenta ver as coisas que aconteceram, mesmo as coisas que você não entendeu e que você achou ruim no primeiro momento. Tenta agradecer por essas também. Para um pouco, reflete um pouco na tua vida. Traga gratidão para o seu coração. Lembra que a gente acabou de falar que gratidão é a memória da alma. Gratidão é a memória da alma. Se a gente esquece de agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz pela nossa vida, ao longo do tempo a gente vai esquecer quem Deus é. A gente vai esquecer da misericórdia dEle, do cuidado dEle, do carinho dEle. Tem uma frase que eu li uma vez que diz o seguinte: a gente não tem necessidade, a gente sente a necessidade. Por exemplo, a gente come por quê? Porque a gente sente fome. Se a gente tivesse que comer só porque tem que comer, talvez a gente não comesse. A gente para comer quando a gente começa a sentir muita fome. Cara, eu preciso comer porque o meu estômago não está mais aguentando. Se você parar para pensar, olha um pouco as coisas que você precisa fazer aí de exame, de tal. Eu sou um caso que posso falar isso para vocês. Enquanto eu não sinto realmente a necessidade de fazer, eu não faço, cara. Não faço. A gente só faz quando a gente sente necessidade real. Infelizmente, se for uma questão de ter que fazer, talvez a gente não faça. Por isso a gente precisa sentir que é extremamente importante a gente agradecer a Deus por tudo que Ele faz. A gente tem que ter isso no nosso coração, essa sensação: cara, eu preciso agradecer, eu preciso ser grato a Jesus, eu preciso agradecer a Deus por todos os livramentos, pelas coisas que eu nem sei que Ele fez por mim. Eu preciso agradecer, sempre. E a gente também precisa agradecer quando Ele fizer. Você já viu aquele caso que a gente pede, e Deus vai dar uma bênção maravilhosa e a gente esquece, a gente para de ir na célula porque agora o tempo encurtou, e a gente para de ir no discipulado, a gente para de vir no Gol aqui porque agora eu preciso trabalhar, e a gente para de vir na reunião de oração porque agora as coisas já estão bem. Cara, quando Deus fizer, a gente precisa ter uma postura de gratidão, a gente precisa manter a nossa vida. Olha o que o Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você consegue perceber uma coisa aqui que é um detalhe, mas faz toda a diferença? O que o Salmo diz? Deleite-se, tenha prazer no Senhor. Primeiro a gente precisa ter prazer em Deus, e depois Ele satisfaz os desejos do nosso coração. A gente não vai ter prazer depois que Deus faz alguma coisa que a gente gosta ou que a gente quer. Deleite-se primeiro, tenha prazer nele, queira estar com ele, sinta vontade de estar perto, e aí ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Talvez vários desejos mudem pelo fato de você estar perto de Deus, e a gente precisa viver isso aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Você percebe que a gratidão, o prazer nele vem antes. A gente precisa ser assim, mesmo que a nossa vida esteja sem graça. A nossa confiança em Deus precisa ser desse jeito aqui: deleite-se no Senhor, deleite-se primeiro, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se a gente se agrada de Deus, Ele realmente vai conceder coisas para a gente que a gente não consegue nem imaginar. E aí eu queria deixar uma sugestão aqui para vocês: no seu próximo momento de devocional, de repente hoje quando você chegar em casa antes de dormir, cara, para um momento, fica um tempo trazendo à memória tudo que Deus fez por você. De repente anota aí o que Deus fez em 2017 que você pode ser grato. Depois você para e agradece por cada detalhe do cuidado de Deus por você. Você vai ver que Deus fez muitas coisas que talvez você nem lembre agora. Tenta fazer isso quando você chegar em casa. E aí a segunda aplicação para a nossa vida: a gente precisa aprender a colocar a nossa esperança no lugar certo. Tem uma historinha que fala assim: tinha um garotinho que estava tentando empurrar um armário muito pesado. E aí ele estava fazendo uma força e o armário não estava saindo do lugar. Aí o pai viu assim o filhinho dele tentando, e ele se compadeceu e falou: filho, por que você está tentando empurrar? Ele falou: não, eu quero só empurrar o armário para lá. Aí o pai vai e pergunta para ele: mas você está usando toda a força que você tem para empurrar esse armário? Ele fala: tô. Aí o pai fala: não, você não me chamou ainda. É legal essa história, não é? É legal essa história. A gente tem um Deus que é Pai, é um Deus que está do nosso lado, que quando a gente precisa empurrar, Ele está junto, e essa é a nossa força.
Essa é a nossa força. A gente precisa viver como se Ele realmente fosse esse Pai. A gente precisa depositar as nossas esperanças nesse Pai, nesse Deus. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todos os sonhos que a gente tem, todos os desejos, se isso for feito com a ajuda do nosso Pai, a nossa vida vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. A gente nunca vai ficar cansado. Jesus precisa ser a nossa esperança. Jesus tem que ser a nossa esperança. Moody, que foi um herói da fé, muito conhecido e tem uma vida absurda, assim, se você ler a história dele, ele tem uma citação que fala: a esperança é semelhante ao sol, que lança as sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. A gente precisa andar ao encontro de Cristo para que realmente essas sombras, essas coisas que atrapalham a nossa vida fiquem para trás enquanto a gente olha para Jesus. Enquanto a gente olha para Jesus, o rancor precisa ficar para trás, o ódio precisa ficar para trás, as frustrações precisam ficar para trás, a gente tem que caminhar para frente, cara. A gente tem que viver amando a Jesus. Em 2018, a gente precisa olhar para Jesus e fazer desse ano o melhor da nossa vida. A gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Você já pensou o que você está querendo para esse ano? Para um pouco e pensa. A ideia aqui não é aquela parada de autoajuda, sabe? Qual é? Pô, pensamento positivo e tal. Cara, nada disso, eu não estou falando disso não. A ideia aqui é a gente viver tendo a certeza de que tudo que a gente tem planejado tem o ok de Deus, tem a vontade dele naquilo ali, tem assim um de acordo. Não, vai que eu estou do teu lado, estou te abençoando. É isso que eu estou querendo dizer nesse lugar aqui. E aí também, por outro lado, tem umas pessoas que, estão totalmente desanimadas, desesperançosas com a vida. Talvez vieram para cá e nem pensaram nisso, porque a gente ia falar sobre isso aqui essa noite. Então não faz ideia. Cara, será que Deus se agrada dessa atitude que a gente tem? Se Ele tem uma vida perfeita para a gente viver, uma vida linda para a gente viver, para você viver, não é para você viver de uma forma desmotivada, cética, como se sua vida não fosse nada, não valesse de nada, fosse sem graça. Cara, se anima com as coisas que estão por vir. Tem coisas maravilhosas que podem acontecer e que vão acontecer, porque o nosso Deus é quem diz isso. E Ele quer usar a sua vida e a minha vida para isso. A gente tem pela frente, por exemplo, aí, uma chama aí que vai ser acesa no nosso coração, no retiro de carnaval. Cara, isso precisa trazer alegria, motivação, ânimo para o nosso coração. Precisa fazer com que a gente acorde a cada dia com vontade de Deus. Eu quero viver por você e para você. Eu quero ser luz por onde eu for. A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa colocar, por exemplo, a nossa devocional em ordem. A gente precisa acertar as coisas que a gente errou na nossa vida. A gente precisa renovar alguns compromissos. A gente precisa fazer isso. A gente falou de sonhos no nosso último Go Camp aqui. A gente não pode deixar esse sonho morrer. A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa se apaixonar pela Bíblia. A gente tem que aprender cada vez mais o que ela pode ensinar para a gente. A gente precisa orar. Orar, a gente tem falado isso aqui quase todos os sábados. Cara, sério, a minha maior oração é que 2018 seja um ano de oração para esse lugar. A gente precisa orar, a gente precisa muito orar. A gente precisa orar. A gente precisa orar, cara. Orar é fundamental. Orar é fundamental. Hoje meu coração ficou muito feliz porque a reunião de oração estava muito mais cheia. Muito mais cheia. Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas no nosso meio. As pessoas têm sentido essa necessidade, têm tido essa vontade, têm percebido que se a gente não orar, as coisas não vão andar. A gente vai continuar sempre com esse número e a gente não vai crescer. A gente precisa crescer, porque crescer significa que vidas estão sendo salvas e almas estão sendo transformadas. Só que para isso a gente precisa orar. A gente precisa estar perto de Jesus, a gente precisa amar Jesus com todo o nosso coração. Vamos trazer isso para a nossa vida, cara. Se compromete com isso esse ano. Vamos orar mais, vamos colocar a nossa devocional em dia, vamos amar Jesus com todo o nosso coração. Existe compromisso melhor para a gente fazer? Na eternidade a gente vai ver que não, mas a gente precisa acreditar nisso hoje. A gente precisa acreditar nisso hoje. E aí fica aqui a sugestão para a gente. No próximo momento devocional, tenta escrever aí no papel tudo que você quer. Tudo que você quer fazer e pretende fazer esse ano. Eu fiz isso, cara. Eu confesso que eu tô com medo. Que eu escrevi um monte de coisa naquele papel. Eu quero cumprir, todas. Eu tô com medo da minha maratona, cara. Que eu não sei se eu vou conseguir treinar para isso, mas eu quero. Eu quero muito, assim. Eu quero orar mais, eu quero buscar mais a Jesus. Tem uma série de coisas que eu listei, sabe por quê? Quando terminar o ano, eu quero olhar para aquilo ali, eu quero falar, cara, que maneiro, eu fiz isso. E várias outras coisas que eu vou botar ao longo desse ano. E eu queria sugerir isso para você, anota num papel algumas coisas que você pode, que você tem expectativa que aconteçam ao longo desse ano. E quando elas acontecerem, lembra de agradecer a Deus pelo que Ele fez por você. Lembra de trazer gratidão no seu coração.
Charles Spurgeon dizia o seguinte: faça o que fizer totalmente certo, ore para isso com sinceridade e entregue o resultado para Deus. Amém? Vamos fazer isso na nossa vida. E aí, para concluir, eu queria dizer o seguinte: ainda bem, cara, ainda bem que a gente tem um Deus que dá novas chances pra gente. Ainda bem que a gente tem novas chances. Deus sempre soube que a gente seria assim. Deus sempre soube da nossa vida. E Ele é tão bom que permite a gente viver com esperança de que tudo pode melhorar. Ele dá isso para mim e para você, e pode mesmo, porque as coisas podem melhorar. Que a nossa gratidão por Ele esse ano seja totalmente real e faça da gente filhos amados pelo nosso Pai. E que a nossa esperança esse ano seja um instrumento poderoso para fazer com que a gente faça diferença e viva para impactar o mundo que a gente vive. E eu queria falar especificamente para a galera do Go. Você que faz parte desse lugar aqui, cara, eu tenho pensado muito nesse ano com relação ao Go, de verdade, assim, o que eu tenho sentido no meu coração, que tem que ser um ano de crescimento. Tem que ser um ano de crescimento em todos os sentidos, crescimento em vida com Deus, crescimento em devocional, crescimento em qualidade, crescimento em quantidade. Eu tenho sentido muito no meu coração, tenho uma expectativa imensa. Eu queria muito que vocês sentissem isso junto comigo. A gente precisa ter isso no nosso coração. Cara, de verdade, cara, que esse ano aqui no Go seja um ano em que a gente ore muito mais, em que a gente fale mais de Jesus para as pessoas, em que vidas sejam salvas, sejam libertas do pecado aqui nesse lugar, através da vida de vocês, cara. E Deus quer usar cada um de vocês aí sentado, e a minha vida também. Eu espero muito isso, eu quero muito isso acontecendo. Isso, de verdade, é uma coisa para mim e para você. É pra gente, é um chamado de Jesus para a nossa vida. E a gente precisa ouvir esse chamado e precisa cumprir isso com toda a nossa alegria, com toda a nossa motivação, com toda a nossa energia, com toda a nossa alegria, com tudo que existe no nosso coração. A gente não pode ficar só vindo sábado para cá e sentar e, beleza, mais um culto e bacana. Legal, vou lá porque, a garota, bonita, linda que tá indo lá, eu quero ver ela lá. Cara, por favor, se você vir para cá por isso, não venha mais. Venha porque você ama Jesus e você quer buscar mais a Jesus, com pessoas que também amam Jesus, que vão estar aqui, que vão te ajudar se você estiver mal, ou que você vai ajudar se você estiver bem. Que esse ano seja um ano assim para o Go, cara, que a gente cresça em vida de oração, que a gente cresça em qualidade, e que a gente cresça em quantidade, no nome de Jesus. Que o Go seja uma referência de pessoas que amam Jesus. Cara, tudo, assim, meu maior sonho é que lá fora as pessoas falem assim, cara, eu vou lá porque lá eu sei que a galera ama Jesus. Cara, tem vários erros e falhas, mas amam a Jesus. O que mais importa é o tamanho do arrependimento, não é o tamanho do pecado, cara. Errar, todo mundo vai errar, infelizmente. A gente tem uma raiz horrorosa no nosso coração. O que importa é o temor que a gente tem. É não continuar no pecado, é se afastar de uma vez por todas, é querer Jesus, é querer viver para Ele, é querer acertar. Isso, cara, você pode ter certeza que as pessoas vão olhar e vão dar muito mais valor a isso do que aquele cara que é perfeitinho. Ninguém é perfeito, a gente precisa amar Jesus com todo o nosso coração, e que o Go esse ano seja assim. Cara, meu sonho, por exemplo, é que cada sábado aqui seja como se fosse um Go Camp. Sabe o Go Camp, que a gente louva com todo o nosso coração? O que acontece lá? É alguma coisa especial, diferente? Cara, não tem nada diferente, exceto pelo fato de que a gente vai para um lugar novo, mas lá a gente simplesmente se propõe a buscar mais e adorar mais. É só isso. Você pode fazer isso na sua casa, no seu dia a dia. Eu posso fazer isso na minha casa, no meu dia a dia. O que vai fazer com que o Go seja parecido com o Go Camp é a gente chegar com esse coração fervendo, cara, aquecido, para a gente chegar nesse lugar e adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. E a gente pode viver isso. Você percebe? Isso não é uma coisa distante, não é uma coisa difícil. Dá para fazer, cara, porque a gente precisa de Jesus. E Jesus, Ele está aberto, Ele está querendo estar com a gente do nosso lado todo dia. Que cada sábado seja como se fosse um Go Camp, que cada célula seja, sabe, aquilo que a gente mais quer fazer na semana. Cara, você que lidera a célula, eu queria desafiar você a isso. Faz da sua célula o momento mais aguardado por cada membro dela. Que cada membro sinta assim, cara, amanhã é célula, eu quero estar lá naquele lugar, eu quero ver o meu líder, eu quero estar ali. Isso está na sua mão. Deus deu para você isso, esse presente, isso é um presente. Cara, que cada discipulado seja o momento mais aguardado, mais esperado da semana. Que seja assim na nossa vida, a gente pode viver isso. E eu falo, sabe por quê? Porque isso não depende da gente, depende do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer se derramar. Ele só quer encontrar corações desejosos, ansiosos por isso. E é isso a nossa parte. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Que 2018 seja esse ano, cara. Que você seja ainda mais cheio do Espírito. Que você seja ainda mais cheio da graça de Cristo. Que você seja ainda mais cheio de amor pelos perdidos. Mais cheio de amor pela igreja. Que você seja mais cheio de Deus. Que Jesus enche o teu coração pelo Espírito Santo que Ele deu pra gente. Que a gente viva com essa gratidão no nosso coração. E que a nossa esperança seja assim, cara.
Eu oro muito para que a sua esperança seja renovada a partir dessa noite, que você volte para sua casa mesmo querendo viver isso, que esse grupo aqui seja reconhecido como uma galera que ama Jesus com todo o coração, que seja assim na nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração, você pode fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça? Senhor, muito obrigado por quem você é, Pai, obrigado porque você tem falado ao nosso coração, Senhor, e isso é o maior presente, o maior privilégio que a gente pode ter na nossa vida, Senhor. Como a gente ama, Senhor, você, como a gente quer alegrar o teu coração, como a gente quer agradar a Jesus, como a gente quer viver mais perto de você. Enche a gente com o teu Espírito Santo, Senhor. A gente só precisa disso, Pai. A gente não precisa, Senhor, de artistas famosos aqui, a gente não precisa de luzes bacanas aqui, a gente não precisa de uma música simplesmente bem tocada, de um culto bem organizado, de uma pessoa que chega aqui na frente e pregue bem. A gente não precisa disso, Deus. O que a gente precisa é do teu Espírito Santo, Deus. E mais uma vez eu quero pedir por esse Espírito Santo, Pai. Por favor, a sua palavra diz, Deus, eu quero falar isso de novo, que você daria o Espírito Santo a quem o pedisse, Deus. A gente quer pedir pelo teu Espírito Santo mais uma vez. Dá pra gente o teu Espírito, enche a gente com a tua vida, Pai, para que a nossa vida seja diferente, para que esse grupo cresça com pessoas que querem amar Jesus com todo o coração, com pessoas que se comprometem com o teu reino, que querem ver o reino crescendo. Faz assim, Pai, levanta líderes no nosso meio, levanta pessoas que te amem com todo o coração, que te amem em espírito e em verdade. Por favor, Pai, por favor, Senhor, dá para a gente o teu Espírito Santo e faz coisas maravilhosas no nosso meio, para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Pai, no nome de Jesus, amém.